Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor Deni e a aula de hoje é sobre aparelhos de medidas elétricas e esse assunto se encontra na frente 3C, exatamente na aula 6. Essa parte do assunto é finalizando justamente a frente e vai falar de forma introdutória a parte de conceitos sobre os aparelhos. Mas eu quero reforçar algumas coisas aqui relacionadas a esses aparelhos. Para isso, nós temos que recordar o sistema de associação de resistores em série e paralelo. Eu gostaria de recordar justamente para vocês entenderem melhor a ideia aqui dos aparelhos de medida. Então vamos lá. Essa é a representação de um circuito em série de resistores. Neste caso, nós temos algo, segundo a teoria, que permanece constante no circuito em série, que é justamente a nossa corrente elétrica. Então, no circuito em série de resistores, a nossa corrente permanece constante. Significa que a corrente que passar na resistência 1 é igual a I, e a corrente que passará na resistência 2 também é igual a I. Tudo bem? Diante disso, gente, nós devemos recordar que se a corrente permanece constante, o que poderá mudar são as resistências e as tensões. Tudo bem? Então lembre disso. Circuito em série, corrente constante. Ou seja, a mesma. Só que os circuitos de resistência são formados, como eu falei, por um circuito em série, paralelo e misto. Agora imagine só essa situação aqui. Agora, o que acontece? Eu tenho um circuito novamente, de resistores, só que observe, se vocês recordarem também, a corrente I chega neste ponto aqui, ó, eu circulei, e se divide. Ou seja, a corrente total I, que se encontra aqui no início, vai procurar o caminho de menor resistência. Então, onde tiver a menor resistência, terá a maior corrente elétrica. E esse circuito aqui é um circuito em paralelo. O circuito em paralelo de resistores, o que vai permanecer constante, ou seja, o que tem aqui igual a esse, tem aqui igual a esse, é nosso U, que é a nossa diferença de potencial, nossa DDP. Nossa DDP é constante em cada resistor. Então, a DDP em R1 é igual a DDP que passará aqui no R3 e no R4. Tudo bem? Então, diante dessas informações, nós devemos guardá-las, saber que no circuito em série a corrente permanece constante e no circuito em paralelo a tensão permanece constante. Agora nós vamos para os nossos aparelhos de medida. Outro detalhe importante aqui, ó, só para reforçar. Onde que eu conseguirei obter a corrente total desse circuito? Aqui, ó, no início. Então, se eu quero encontrar a corrente na íntegra, se eu quero medir a corrente na íntegra, eu tenho que medir neste ponto aqui. Porque, ó, trata-se da corrente total. Significa o quê? Se eu medir em qualquer ponto aqui, ó, num circuito em paralelo, eu não terei uma corrente total, porque a corrente foi dividida. Ou seja, se eu quero medir a corrente, eu faço uso de um aparelho de medida.
E esse aparelho de medida é chamado de amperímetro. O amperímetro mede o quê? Corrente elétrica. Corrente é dada em ampere, por isso que vem o nome de amperímetro. Olha que incrível. Beleza? Então, eu teria que colocar, para eu ter uma corrente total do meu circuito, eu tenho que ligar o meu amperímetro ligado em um circuito em série e não em circuito em paralelo. Então, se eu quero medir a corrente elétrica de um circuito, eu tenho que colocar uma região onde o circuito esteja em série. A partir do momento que eu colocar um amperímetro no circuito em paralelo, eu não terei a corrente total do meu circuito. Beleza? Então, olha só, na figura aqui, no livro texto, mostra um circuito aqui, estou circulando, mexendo com o mouse, um circuito onde tem um Azinho, o amperímetro ligado e um circuito em série. Então, a corrente que vai passar aqui no amperímetro é justamente a corrente total. E a função do amperímetro justamente é medir a corrente do circuito. Observe que do lado direito se encontra aqui, ó, um voltímetro. Quem é o voltímetro? O voltímetro, gente, ele serve para medir a tensão. Então, o que acontece? Para eu ter a corrente total, é necessário que ela permaneça constante, não é isso? Permanece constante. E a única situação onde a corrente permanece constante é no circuito em série. Por isso que eu tenho que ligar um amperímetro em um circuito em série, porque a corrente permanece constante, não irá mudar. Logo, se eu tenho um voltímetro, se o objetivo dele é medir a tensão, eu tenho que colocar o voltímetro em uma região onde a tensão não venha a mudar. E a tensão permanece a mesma em um único circuito, um circuito em paralelo. Então, neste caso aqui, eu teria um circuito em paralelo. Se eu colocasse um voltímetro aqui ligado, a tensão que tem aqui embaixo é a mesma que tem em cima, né? Quando isso aqui for reduzido, é claro, né? Em um único e um único. Então, a tensão aqui é a mesma, porque o circuito está em paralelo. Tudo bem? Então, observe que o voltímetro ele terá a sua eficiência no circuito em paralelo. Porque no circuito em paralelo a tensão permanece constante. Então, você teria, no caso aí, um voltímetro ideal. Beleza? Se você quer medir a corrente elétrica, você tem que colocar em um circuito onde a corrente permaneça sempre a mesma. Por isso que eu tive que retornar nas ideias de circuito. O que permanece constante no circuito em série, o que permanece constante no circuito em paralelo. Então, um voltímetro ele deve ser ligado em um circuito em paralelo, porque a tensão permanece a mesma e ele terá a sua eficiência na hora de marcar, fazer a sua medida, desculpe. E o amperímetro eu devo colocar no circuito em série, porque a corrente permanece constante, assim eu terei a eficiência total da minha corrente medida no amperímetro. Com isso, olha só, aqui é um circuito onde tem um amperímetro e um voltímetro. O voltímetro está ligado justamente em paralelo com o circuito, para medir a tensão total. E o amperímetro está ligado em série com o circuito para medir a corrente total. Então, diante disso, vamos ver o que traz para a gente de teoria. Olha só, o amperímetro, aparelho utilizado para medir a intensidade de corrente elétrica, que passa de um fio, ou que passa por um fio e deve ser ligado sempre em série no circuito. Ainda cita, para não atrapalhar o circuito, sua resistência interna deve ser muito pequena. Quando ele fala muito pequena, a resistência interna do nosso circuito tem que ser igual a zero. Por quê? Quando a resistência interna tende, ou seja, é igual a zero, nós teremos a corrente fluindo ali integralmente, não vai ter queda de potencial. Então, nós vamos colocar o nosso amperímetro na região em série e nós teremos, no caso, uma medição real. Por isso que é chamado de amperímetro ideal. Nós vamos medir com o máximo possível de eficiência. Tudo bem? Então, lembre-se disso. O amperímetro, para ter sua eficácia, é necessário colocar em série com o nosso circuito, beleza? E a resistência interna tem que ser igual a zero, ou seja, ser a mínima possível.
Então, observe aqui ó, o desenho. Se a nossa resistência interna, o Rzinho, for igual a zero, nós só vamos depender de uma resistência ligada que está ligada no circuito. Beleza? Nós teremos aqui a nossa força eletromotriz e o amperímetro medindo toda a intensidade da nossa corrente. A nosso amperímetro não ideal é quando a resistência não é igual a zero, ou seja, tem outras resistências que somando vai dar algo maior que zero, algo que já vai causar uma alteração na nossa medição, beleza? Então, nosso amperímetro é não ideal, a nossa resistência interna não é igual a zero. Vamos agora aqui ó, para o voltímetro. O voltímetro tem como objetivo medir a tensão. E eu citei já anteriormente, falando do circuito, vamos ver o que a teoria diz do livro aqui para gente. O aparelho usado para medir a diferença de potencial entre dois pontos, né? Ele é utilizado para isso. Por esse motivo, deve ser ligado sempre em paralelo, porque eu citei em paralelo, porque a tensão permanece constante. Aí diz o seguinte: para não atrapalhar o circuito, sua resistência interna deve ser elevada. Porque se a resistência interna for elevada, você vai ter o máximo, ó, resistência interna, corrente passando, né? O que acontece no circuito em paralelo? A corrente se divide. Se ela se divide, a tendência, comparado com o total, é diminuir. Se algo diminui, o que acontece? A resistência aumenta. Concorda? O que acontece? A corrente elétrica sempre vai procurar menor resistência. Então, onde tiver a maior resistência, vai ter menor corrente elétrica, para manter o equilíbrio. E o equilíbrio seria, no caso, tensão constante. Beleza? Porque R vezes I é tensão. Então, se eu aumento a resistência interna, a corrente elétrica diminui. Assim, eu vou manter sempre um equilíbrio no meu sistema, tendo o meu voltímetro ideal. Então, ele diz aqui, ó, para um voltímetro ideal, a resistência interna deve ser infinita, ou seja, deve ser máxima possível. Tudo bem? Se vocês não estão me acompanhando, quando eu falo aqui, ó, às vezes a gente acredita que está... Então, você deve lembrar da primeira lei de Ohm, que diz que R vezes I é igual a U. Beleza? Então, para U permanecer constante, se a minha resistência interna tende a ser muito alta, o que acontece com a minha corrente? Diminui. E a tensão é constante no circuito em paralelo. Então, olha só. Se eu tenho um circuito em paralelo aqui, ó, se eu tenho isso se deslocando, o que vai acontecer com isso? Divide. Então, essas correntes parciais aqui, comparado com o total, é menor. São menores que o total. Não é isso? Se são menores que o total, a menor resistência, né? Ou então, no caso aqui, a menor resistência terá maior corrente elétrica. Logo, onde tiver maior resistência, terá menor corrente elétrica. Então, para nós termos um equilíbrio, que é a tensão sempre constante, se a resistência for máxima, a corrente é mínima. Assim, nós teremos uma tensão constante. Beleza? Então, isso é a ideia do nosso voltímetro ideal. E observe que o nosso voltímetro aqui está ligado em paralelo. Beleza? Porque no circuito em paralelo, a nossa tensão permanece sempre a mesma. Então, para nós termos o voltímetro ideal, aumento a resistência ao infinito. Beleza? Com isso, a corrente diminui. Aí, o voltímetro não ideal, ele já mostra aqui, é você tentar ligar esse troço, ligar o voltímetro em circuito em série, beleza? Nesse caso, você não terá uma medição perfeita. Vamos ao próximo circuito aqui. Vamos aqui, o próximo, que é o galvanômetro. Gente, o galvanômetro, ele é um amperímetro de medição, digamos, de ótima qualidade.
Então ele vai pegar numa escala, num circuito onde a corrente é bem sensível, o galvanômetro mede. Então a teoria do livro-texto cita o seguinte: galvanômetro é um instrumento de boa qualidade que consegue efetuar medida de baixíssimos valores, como por exemplo corrente elétrica da ordem de miliamperes. Beleza? Então é algo muito pequeno. Então você tem o amperímetro. Se você quer algo que disponibiliza maior medição, melhor medição para vocês, compre um galvanômetro. Ele vai medir com grande qualidade a intensidade da corrente elétrica. Beleza? Fundo de escala. Né? Ele diz aqui o livro T chamando de fundo de escala ao maior valor de leitura de um aparelho que um aparelho pode medir. Fundo de escala corresponde ao último valor da medida que aparece no instrumento. Então isso aqui é algo que não se vê assim com tanta facilidade, né? Mas vamos falar agora do equilíbrio entre corrente e resistência. Nós vamos tratar da diferença de potencial desse equilíbrio aqui, quanto um mais, outro menos. Nós vamos medir o equilíbrio através do nosso galvanômetro. Beleza? Mas o que o livro, olha só, o livro-texto, bem, como eu estava falando, eu ia falar do equilíbrio, né, através da lei de Waddington. Creio que é assim, né, que se pronuncia, Waddington. Mas o livro-texto de vocês traz o conceito aqui dos cuidados que devemos tomar com as ligações. Então, o primeiro cuidado, ele fala em relação ao amperímetro ideal. Olha só, um amperímetro ideal ligado em paralelo provoca um curto-circuito. Por quê? Eu citei anteriormente que o amperímetro tem que ser ligado em série. Com isso, você teria uma medição perfeita da quantidade total de corrente. Então, se você coloca o amperímetro, observe, aqui tem um circuito, né? Onde você tem de um lado uma malha e outra malha. Não é isso? Então, neste caso aqui, se você coloca um amperímetro ligado em paralelo, você tem que provocar um curto nessa região aqui, ó. Tudo bem? Então, se você provocar um curto, você elimina essa região, então a corrente vai estar fluindo apenas aqui por fora. Beleza? Então, o que acontece? A corrente não pode passar aqui, então ela tem que deslocar toda para cá. Para isso ocorrer, né, tem que provocar um curto-circuito, onde a corrente só depara aqui neste ponto com um único caminho. Acompanhe no mouse aí quando vocês assistirem a videoaula. Tudo bem? Porque senão tem que desenhar aqui. Vou colocar aqui o desenho. Então, somente esse trecho aqui. Aí. É o R. Daqui em diante eu já sei. Olha só. A corrente está fluindo daqui. Corrente I. Quando ela chega neste ponto aqui, ó, ela irá se dividir. Ela tende a vir para cá e o resto continuar. Beleza? Então, se você coloca um amperímetro nessa região aqui, você não vai ter uma medição correta. Então, se você colocar um amperímetro num circuito em paralelo, né, você vai ter, no caso aqui, o chamado curto. Tem que ser provocado aqui um curto. Tendo um curto-circuito, essa corrente que vem aqui para o meio, para a resistência R, tende igual a zero, não é isso? Então, a corrente elétrica na resistência tem que ser nula. Então, o I que passa em R tem que ser igual a zero. Sendo igual a zero, toda a corrente vai passar diretamente e vai passar pelo amperímetro, fazendo disso um circuito em série. Beleza? Então, quando você se depara com um amperímetro ideal, onde o amperímetro está sendo colocado em paralelo à região central,
a corrente é zero. Tudo bem? Sendo a corrente igual a zero, você teria um circuito já em série e você conseguiria medir com perfeição. Vamos agora para o voltímetro. Cuidado com o voltímetro. Ele cita: um voltímetro ideal ligado em série com o circuito impede a passagem da corrente. Observe que no voltímetro, o voltímetro deve ser ligado em paralelo, porque a tensão permanece constante. Então, se você colocar um voltímetro, de acordo aqui com o desenho, né? Um voltímetro em série com circuito, como a teoria já diz, você vai impedir, né, a passagem da corrente. Se você impede a passagem da corrente, o I aqui nessa região seria igual a zero. Então, se você coloca um circuito em série, que é aqui, a característica de um circuito em série é que em qualquer ponto a corrente é a mesma. Né? Para isso não ocorrer, que é o voltímetro, para isso não ocorrer, se eu coloco o voltímetro num circuito em série, a minha corrente I tem que ser nula. Beleza? No amperímetro em paralelo, lá na resistência, o meu I tem que ser igual a zero. Aqui neste caso, o I do circuito tem que ser igual a zero. Porque o I sendo igual a zero, eu terei apenas a minha tensão. O voltímetro vai estar justamente aqui, ó, medindo a nossa força eletromotriz. Beleza? Então ele cita aqui: a corrente elétrica no circuito é nula e o voltímetro indica, neste caso, a força do gerador, que é a força eletromotriz, a nossa FEM. Beleza? Então, se você liga um voltímetro em série, ocorre o quê? Que o I tende a zero, vai ter um valor igual a zero, e você apenas vai estar medindo o valor da nossa força eletromotriz. Tudo bem? E por fim, eu já ia falar do equilíbrio entre corrente e resistência, né? Que é no caso das tensões entre os pontos, mas apareceram esses cuidados aqui. Vamos falar da ponte de Wheatstone, né? Que é nada mais do que o equilíbrio de um circuito. Agora vocês devem acompanhar comigo aí o circuito. Então, observe que ele é formado por pontos, ou seja, onde a corrente irá se dividir. Você tem o ponto A, B, C e D. Observe entre os pontos A e C, existe, né? Tá em quê? Tá em paralelo com o nosso galvanômetro. Não é isso? Se está em paralelo com o nosso galvanômetro mede o quê? Corrente elétrica. Concorda? Mas a corrente que passar aqui em R, ó, R vezes I dá tensão. Então significa o quê? Que algo ao passar aqui pelo galvanômetro será algo complexo de fazer a leitura. Então ele cita aqui no livro texto: variando a resistência do reostato, pode-se obter um ponto em que a indicação do galvanômetro fica nula, né? Aí a ponte estará equilibrada. Então onde que será nula? Aqui no meio. Por quê? Se eu quero medir, o galvanômetro mede corrente elétrica, eu não posso ligar em paralelo com o circuito. Eu teria que ligar esse galvanômetro bem aqui, ó, em série, para pegar a medida da corrente. Então, o que que acontece? A minha medida aqui, a minha corrente aqui será igual a zero, de acordo com o que foi citado aqui, ó. Olha só, o amperímetro ideal aqui, ligado, quando ele é ligado em paralelo, o I que passa no seu centro tem que ser zero. Beleza? É igual tá citando aqui, ó. A indicação no galvanômetro fica nula, ou seja, não vai medir corrente elétrica, porque a corrente seria nula. Então, observe que ao analisarmos os trechos AC, AD,
CD e BD, né, nós vamos ter um equilíbrio entre todo o circuito. Então, aqui o livro mostra de forma detalhada o equilíbrio, né, que é o equilíbrio da ponte. Então, observe aqui no trecho AC. Nós temos IR, então I1, R1. Onde é que está I1, AC? I1, R1. Então, a diferença de potencial aqui vai ser dada por I1, R1. Vamos ver de C para B. Então, passa I1. Observe que não passou o I para cá. Ó. O I era para baixar o nosso circuito. Essa aula aqui mesmo, bom, é presencial, porque vai ter muita dúvida. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto C. Observe se a corrente está indo aqui, ó, a corrente I1, ela chegaria aqui no ponto C, ela iria se dividir, vir para cá, o galvanômetro, e para a resistência 2. É para fazer isso. Mas o que acontece? A corrente aqui no galvanômetro é nula. I igual a zero. Então, o I1 passa direto, completamente para R2. Tudo bem? Então, neste caso, para a gente medir alguma coisa, se eu colocasse aqui no lugar do galvanômetro um voltímetro, eu conseguiria medir, porque estaria em paralelo. Então, o amperímetro tem que ser ligado em série com o circuito. E o voltímetro ligado em paralelo com o circuito. O galvanômetro faz a mesma função do amperímetro, mas só que de uma forma muito melhor. Então, ele vai medir corrente elétrica. Então, teria que ser ligado em série, mas aqui ele está em paralelo. Então, aqui no trecho CB, você tem I1, R2. Então, ó, CB, I1, R2. No trecho AD, você tem I2, R3. AD, cadê AD? Aqui, R3 e 2. E no trecho DB, você tem I4 e 2. Então, se você fizer a relação, olha só, observe, como o CD, que é esse trecho aqui, é igual a zero, né? A diferença é igual a zero, nós temos que o AC, que é a diferença de potencial AC, vai ser igual à diferença de potencial AD. Então, essa diferença de potencial é igual a essa. Significa o quê? Que I1, R1 tem que ser igual a I2, R3. Da mesma forma, será que o trecho CB, a diferença de potencial tem que ser igual ao trecho BD. Se aqui aumentar nesse trecho, aqui diminui. Opa, desculpa. Se aqui aumenta, aqui também deve aumentar, desculpa. Então, aqui você teria o CB é igual ao BD. Então, nós teríamos I1 vezes R2, que é igual a I2 vezes R4. Que é o que diz aqui o passo a passo nesse trecho aqui. Por fim, se você quer equilibrar um sistema, um circuito através de uma ponte, você tem o resultado final através da igualdade aqui. R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Onde é que está? As diagonais. Ó. Aqui eu estava. Nesse trecho, eu tenho as diferenças de potenciais iguais. Eu tenho nesse trecho as diferenças de potenciais iguais. O equilíbrio entre as resistências está aqui. Ó. Então, ele diz ó, que R1 vezes R4, ó, R1 vezes R4 tem que ser igual a R2 vezes R3. Beleza? Então, observe que você vai pegar as diagonais. O R daqui vezes esse é igual ao resultado desse com esse. Que não aparece aqui, mas tudo bem. Beleza? Então, se você olhar direitinho, você vai conseguir compreender, porque aqui está explicando o passo a passo. Beleza? Mas qualquer dúvida, vocês venham e façam os exercícios. E
trazem para mim na tutoria, que aqui tem mais tempo para explicar o passo a passo de cada um e fazer os comentários. Tudo bem? Então por hoje é só, gente. Um forte abraço, espero ter ajudado. Eu creio muito que vocês vão ter curiosidade nessa ponte, que é muito importante. Vou citar porque é muito importante. Eu já deparei em diversas provas falando desse circuito aqui e dá muito problema para os alunos se você não entender a teoria. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima.